As McLarens venceram com facilidade, Leclerc foi o terceiro, Verstappen em quarto, não conseguiu em nenhum momento alcançar Leclerc. Albon de Williams superou Hamilton, que por sua vez Hamilton fez uma excelente corrida, ganhando 11 posições. Bortoleto terminou em nono colocado, vamos detalhar isso aí. Tsunoda, que largou no top 10, infelizmente, só terminou na 13ª colocação, perdendo 6 posições. Por que será? Tem uma explicação para isso. E o Hadjar terminou na última colocação, ele que vinha muito forte. A corrida atrasou em 1 hora, houve discussão sobre isso, mas ao mesmo tempo, o campeão da corrida foi decidido logo na primeira volta válida. Vamos falar sobre o ritmo de corrida, consistência dos pilotos, os pneus que foram usados e uma rápida análise da telemetria do GP da Bélgica 2025. Esse vídeo vai além de um resumo com imagens. Aqui, vamos pontuar os principais acontecimentos na telemetria para você entender o que realmente aconteceu na corrida. E já quero perguntar para você, responde aí nos comentários, o que você achou da corrida no modo geral? Esperava ver mais disputas? Esperava mais de algum piloto, menos de outros? Comenta aí, quero saber. Dito isso, deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para os amigos. Vamos lá? A largada foi feita em movimento, Norris puxando a fila em primeiro lugar. Todos com pneus intermediários, pois ainda estava chuviscando bem fraco e a pista completamente molhada, então largada em movimento. E foi logo na primeira volta, na primeira grande reta da pista, ainda sem DRS, pois em condições de pista molhada não tem DRS. E mesmo assim, Piastri conseguiu largar muito bem, usar toda a energia do carro, contornar muito rápido a El Rouge e a Radillion, e assim sair muito próximo do Norris para a reta. O resultado foi esse, pegou bastante vácuo, ainda na metade da reta, conseguiu completar completamente a ultrapassagem para cima do Norris. Na sequência, ainda antes do ponto de frenagem, já posicionou seu carro para fazer a defesa contra o Norris, chegando na curva no meio da pista, e o Norris não pôde fazer nada. Nesse momento foi que a corrida foi decidida, inclusive o Piastri fala sobre isso no final, que ele só teria uma chance de ultrapassar o Norris, era no começo da corrida, onde ele largou a 3 décimos atrás do Norris, e conseguiu, mesmo sem DRS. Basicamente aquilo que o Verstappen fez na corrida curta, o Piastri fez aqui contra o Norris e venceu a corrida. Claro que ao longo da corrida muita coisa aconteceu e eu tô aqui para explicar para vocês. Atenção para a largada, todos de pneus intermediários, Leclerc em terceiro, Verstappen em quarto, Albon em quinto, Russell em sexto, Tsunoda em sétimo, olha só, hein? E o Hadjar em oitavo, pessoal. O Racing Bulls tava com um carro muito bom, inclusive o Bortoleto comenta que o carro da RB é bem superior ao carro da Sauber, não tem muito o que fazer contra os carros da Racing Bulls. Ele tentou fazer ao longo da corrida, mas não conseguiu, inclusive vamos explicar isso para vocês. As duas Haas aqui, ó, 11º e 12º, Gasly da Alpine, que é a pior equipe do grid, Hülkenberg 14º, Stroll 16º, Sainz 17º, Hamilton, atenção para ele, 18º colocado, Antonelli e Alonso em último colocado, todos com pneus intermediários. Detalhe que o Hamilton e o Antonelli trocaram a unidade de potência, eles estavam com o motor novinho em folha aqui para essa corrida, e isso, bem de leve, dá uma certa vantagem em potência para ele. A largada aconteceu na volta 4, e aqui estamos na volta 6, e essa já era a situação da corrida. Piastri já em primeiro colocado a mais de 1 segundo do Norris, realmente Piastri ultrapassou o Norris e começou a forçar bastante para abrir distância do Norris. Lembrando que o Norris não gosta do circuito de Spa e o Piastri gosta do circuito de Spa. Verstappen bastante próximo do Leclerc e o Russell pressionando o Albon já nesse momento. E aí todo o restante do grid, um atrás do outro, bem próximo ali naquele trenzinho. E o Sainz conseguiu passar o Stroll também na primeira volta. Volta 7 e o Russell ultrapassa o Albon com facilidade, até porque o carro da Mercedes estava muito veloz de reta. E lá atrás que começa o chamariz dessa primeira parte da corrida. O Hamilton chamou a atenção, pessoal. E aqui ele começa a escalar o pelotão, ultrapassando o Stroll como primeira vítima. E já estava atrás o Carlos Sainz. Algo que devemos considerar que o Hamilton estava no trenzinho do vácuo, ou do DRS, mas como o DRS estava desativado, é uma condição que é difícil ultrapassar os carros que estão à sua frente, pois um está pegando o vácuo do outro. Portanto, se o de trás tenta ultrapassar o da frente está pegando o vácuo da frente, então não dá para carregar muita velocidade para fazer uma ultrapassagem. Mas o Hamilton não quis nem saber, volta 8, ele já ultrapassou o Carlos Sainz. Mesmo sem visibilidade, foi num outro ponto muito famoso de ultrapassagem aqui no circuito. São dois, a frenagem para a última curva, que é uma frenagem muito forte, então Hamilton freou por dentro mais tarde e fez a ultrapassagem. Uma ultrapassagem bonita, o Sainz tentou esboçar uma reação, mas não conseguiu, o carro distracionou, e essa Mercedes que tá varando todo mundo aí é o Antonelli que tava com dificuldades no seu carro. Antonelli não tava num bom fim de semana. Lá na frente, detalhe para o Verstappen, que ainda estava no vácuo do Leclerc, mas o Leclerc tinha um carro mais rápido, em reta,
do que o do Verstappen. Então o Verstappen, mesmo com vácuo, conseguia se aproximar relativamente bem do Leclerc, somente na maior reta do circuito, que é justamente esta reta aqui. Nesse caso é o final da reta. Então o Verstappen se aproximava, mas sem muita visibilidade, não conseguia esboçar uma reação para atacá-lo. É importante lembrar que a Red Bull mudou completamente a configuração do carro do Verstappen para a corrida. Colocaram muita asa, ele falou isso na entrevista. A Red Bull e outras equipes do grid, Aston Martin também, preparou o carro para condições de pista molhada. Por isso que o Verstappen ficou muito bravo com o adiamento da corrida, com o atraso da corrida em 1 hora, por causa da chuva. Ele queria correr, o carro dele estava bom para chuva, mas infelizmente a maior parte da corrida ocorreu em pista seca. Isso não contribuiu para o Verstappen, que ainda eu vou chegar lá explicar. Contudo, da mesma forma que o Verstappen não conseguia atacar Leclerc, acompanhar ele conseguia, mas atacar não. Faltava um DRS ali, e pela pista estar molhada não tem DRS. Russell, que já tinha ultrapassado o Albon há 3 voltas atrás, estava muito mais rápido que o Albon, abrindo já 2 segundos, Russell não conseguia alcançar Verstappen. Repare que as duas McLarens andando em outro patamar, virando 1,59 com consistência, o Leclerc, Verstappen e Russell na casa de 2 minutos, e todo o restante do grid acima de 2 minutos e 1. Preste atenção aqui agora, esta é a volta 8, Hamilton em 16º colocado, e na volta 9 ele já estava em 14º colocado. O Hamilton estava costurando geral, até porque olha o tempo de volta dele, pessoal, 2 minutos e 1, e todo o restante do top 10, top 8 até, fazia 2 minutos e 2, pelo menos 2 e 3, 2 e 3. O Hamilton realmente estava com um ritmo muito mais rápido do que a maioria do grid. 2 e 1, por exemplo, é tempo top 4. Detalhe, Hamilton ganhou 4 posições desde a sua largada sem DRS, só ultrapassando alguns pilotos na frenagem ou até em curvas. O Hülkenberg e o Colapinto, por exemplo, olha o que ele fez. Passou o Colapinto, que estava bastante lento na pista, no ponto de frenagem. Por fora, hein? Aqui é depois da maior reta da pista. E na mesma volta, Hamilton passou o Hülkenberg, aonde? No outro excelente ponto de ultrapassagens, na frenagem mais forte da pista, que antecede as últimas curvas. Colocou por dentro, freou mais tarde e completou a ultrapassagem para cima do Hülkenberg. Sem DRS, Hamilton estava mandando muito bem. Amigos, só para lembrar vocês aqui, não esqueçam, deixa o like nesse vídeo, pois o nosso resumo ele é mais detalhado, voltado aos detalhes. Número da telemetria, para você entender realmente os principais momentos da corrida. Porque na telemetria, você entende o que acontece. Maravilha? Vamos lá então. Na volta 10, o que acontece? Hamilton já ultrapassa o Gasly. Ninguém segura esse homem, meu amigo. Que isso? 13º colocado para o Hamilton. E essa foi também bonita. Hamilton estava perseguindo o Gasly desde o segundo setor, colado nele nas curvas. Olha só. E essa ultrapassagem foi uma das mais lindas de toda a corrida, pois foi em um ponto que ninguém pensa em ultrapassar. Simplesmente, quando o Gasly foi para a esquerda, se preparando para a curva seguinte, que é para a direita, no segundo setor, Hamilton continuou acelerando, freou bem mais tarde e colocou por dentro, não dando chances para o Gasly. Detalhe que nesse momento, o mais brilhante nisso tudo é que a pista já estava ficando seca. Então o Gasly, ele foi para a parte seca da pista e o Hamilton continuou na parte molhada na pista. Freou na parte molhada, mesmo assim conseguiu aderência para ultrapassar, sem cometer nenhum deslize. Tava mandando muito bem. E na entrevista, Hamilton falou que as atualizações que a Ferrari trouxe deixaram realmente o carro muito bom. Ele ficou muito feliz com o resultado dele na corrida. Volta 11, Verstappen continua atrás do Leclerc, pessoal. Sempre andando muito próximo dele. Olha só, fazem quase 10 voltas que o Verstappen está no vácuo, muito próximo do Leclerc, mas não consegue ultrapassar. Nesse ponto, estava muito claro que o Verstappen estava um pouco mais rápido que o Leclerc. Se ele ultrapassasse, ao que parece, ele abriria a distância do Leclerc. E Verstappen teria um ritmo próximo ao da McLaren. Por quê? Leclerc virava quase 1 segundo mais lento que as McLarens, tanto que em menos de 10 voltas, ele já estava 7,5 segundos atrás do Norris. É muita coisa. Russell, quase 3 segundos atrás do Verstappen, o Albon não conseguindo acompanhar o George Russell, e o Tsunoda também não conseguindo acompanhar o Albon. O Hadjar também não conseguindo acompanhar o Tsunoda. E o Lawson, que estava ali atrás do Hadjar, o tempo todo também, não conseguia ultrapassá-lo. E o Bortoleto, olha que legal, olha o Bortoleto aí, meus amigos, no top 10. Tava conseguindo relativamente acompanhar o Leo Lawson, as duas RBs, que tem um carro tecnicamente melhor do que o da Sauber. Então Bortoleto fazendo uma excelente corrida, pelo menos não dando chance para o Ocon. Conseguiu colocar 3 segundos na frente do Ocon, pessoal. Esse é o Bortoleto, que historicamente na Fórmula 1 na chuva, ele sempre errou. Errou na Austrália, errou em Silverstone, mas aqui tava mandando bem. Dali Borto. E o Berman conseguindo acompanhar muito bem seu colega de equipe mais experiente. Boa corrida do Berman. E o Hamilton, que na volta anterior já tinha ultrapassado o Gasly, olha só, já abriu mais de 3 segundos, cara. Impressionante. Já tava colado no Berman. O tempo de volta do Hamilton realmente tava muito incomum. 2 e 3 ele virava. Enquanto todos os adversários
intermediários na sua frente, exceto o top 4, estava rodando mais lento que o Hamilton. Hamilton, nesse começo de corrida, estava com ritmo até mais rápido que o Leclerc. Isso era impressionante. Volta 12, aqui a corrida começa a mudar bastante. Atenção, começam os primeiros pit stop. A chuva parou, o sol abriu em alguns pontos, embora estava muito nublado ainda, mas tinha parado de chover. E a pista bastante seca. Então, os primeiros que pararam, atenção, isso aqui é muito importante para entender o resultado. Hamilton, Gasly, Hülkenberg e Alonso. Então, 4 carros pararam na volta 12. Os 4 corajosos, convenhamos. E depois, na volta 13, praticamente todo o restante do grid parou. Entre os líderes, o Piastri parou primeiro que o Norris. Leclerc e Verstappen parou junto. Na verdade, todo mundo aqui parou praticamente junto. O Hamilton, que já tinha feito sua parada, continuou na pista. Hülkenberg também. Alonso também. E na volta 14, todos os pilotos já haviam parado. O mais diferente e intrigante foi o Norris, que voltou com pneus duros ao invés dos médios. Tava na cara que o Norris não pararia mais. Nesse momento, restavam 31 voltas para acabar a corrida. 31 voltas pode parecer pouco, mas lembre-se, isso aqui é Spa, 7 km. É quase 2 minutos o tempo de uma volta, é gigantesco esse circuito. Então, 30 voltas é muita coisa. Então o Norris fez uma estratégia diferente da do Piastri. Aqui era a certeza que o Norris não parava mais. E o Piastri? Ele passou metade da corrida questionando isso com o seu engenheiro, até tomar uma decisão no final, que eu vou contar pra vocês. E esta foi a jogada de mestre dos pilotos que pararam primeiro. Então, os primeiros pilotos que pararam tiveram a vantagem de fazer uma volta a mais com um pneu muito mais rápido do que quem ficou na pista com pneus intermediários. Então, Hamilton fez a volta mais rápida com pneus de pista seca e agora era o 7º colocado. Então, depois da primeira rodada de pit stop, Hamilton já estava no top 10. E o Hülkenberg, que também foi o primeiro piloto que parou, olha só, 9º colocado para ele, voltou na frente do Bortoleto. Boa estratégia, boa tomada de decisão para o Hülkenberg e para o Hamilton e também para o Alonso, que ganhou 7 posições de graça só porque parou mais cedo no pit stop. Todo o restante do grid voltou com pneus médios, alguns usados e outros novos. O detalhe aqui começa para o Hadjar. Foi nesse momento que o Hadjar identificou problemas no seu carro e começou a ficar bem devagar na pista. Desse ponto em diante, a corrida já acabou para o Hadjar. Foi só caindo de rendimento. E esse é o grande motivo do Hamilton e do Hülkenberg terem conseguido tantas posições de uma hora para outra na corrida. Pararam mais cedo, mas tem um detalhe aqui. Olha só o Norris. E também esse é um dos motivos do Norris ter voltado a 8 segundos atrás do Piastri, que é muita coisa, né? É muita coisa porque a McLaren também errou um pouquinho no pit stop do Norris, que eu vou mostrar para vocês. Antes vai aqui um bônus. Lembra que o Verstappen ficou o tempo todo atrás do Leclerc, sem conseguir alcançar o Leclerc nas retas? Pois é, Verstappen tentou ultrapassar o Leclerc na volta 10, nas curvas, mais ou menos como o Hamilton fez, mas ele não conseguiu. O Leclerc jogou muito duro e se defendeu muito bem do Verstappen. Mas basicamente ficou nisso mesmo. Enquanto os pneus eram intermediários, Verstappen tentava ultrapassar Leclerc em algumas curvas, mas não conseguia. Andou o tempo todo atrás dele. Era para o Norris ter voltado apenas 5 ou 6 segundos no máximo atrás do Piastri, mas a McLaren fez uma cagadinha ali no pit stop do Norris, se embananaram para colocar um dos pneus dianteiros e o Norris acabou perdendo mais tempo do que o necessário nesse pit stop. Eita, serviço, hein? Vamos já para a volta 16? Todo mundo com pneus médios e o Verstappen estava muito rápido. E o curioso aqui era que o Verstappen e o Leclerc eram os mais rápidos da pista, mais rápido até mesmo que as duas McLarens. Agora, uma outra curiosidade aqui, um fato que determinou o resultado do Tsunoda foi aqui, ó. Ele foi um dos últimos pilotos que parou no pit stop. Ele rodou 2 voltas a mais com os pneus intermediários. Por consequência, ficou lento na pista, então, após ele ter feito seu pit stop, perdeu 5 posições. Ele estava no top 10, hein? Isso aqui foi totalmente culpa da Red Bull, inclusive o Laurent Mekies, o novo chefe da Red Bull, afirmou categoricamente na entrevista que foi culpa da Red Bull. A Red Bull planejava fazer um pit stop duplo, parar o Max Verstappen na mesma volta para o Tsunoda. Só que eles avisaram o Tsunoda pelo rádio depois que ele já havia passado no pit stop. E aí ele perdeu muito tempo na corrida. E isso é legal porque ele, como chefe, assumiu a culpa. Bom, mas mesmo assim, né, ainda tinha muita corrida pela frente. E o Tsunoda, ele voltou para a pista com um pneu um pouquinho mais novo do que os seus adversários. Vamos lá. Nesse momento, faltavam 29 voltas e confesso para vocês que a partir desse ponto, a corrida começou a ficar um pouquinho mais chata. Reparem no seguinte, o Hamilton estava no vácuo e DRS. DRS já estava ativado, tá? Vácuo e DRS do Albon. Russell estava também no DRS do Verstappen. Verstappen não estava no DRS do Leclerc. E as duas McLarens continuavam sozinhas na frente. Outro ponto importante. Hülkenberg estava atacando o Liam Lawson
e o Bortoleto logo atrás, acompanhando de camarote. Então, a partir desse momento, o único ponto mais interessante seria no Russell atacando o Verstappen, Hamilton atacando o Albon e o Hülkenberg e o Bortoleto atacando o Lawson. O que deu? Vamos lá. 17, Leclerc mais rápido da pista e Russell já não estava mais atacando o Verstappen. Hamilton atrás do Albon, Hülkenberg atrás do Lawson. Pulemos para a volta 21. O grid no top 10 não teve nenhuma alteração. Russell não tinha ritmo para alcançar Verstappen. E Verstappen, que às vezes cometia pequenos deslizes, pequenos erros, acabou desistindo de atacar Leclerc. Mesmo com o DRS, não alcançava. Na pista seca, Leclerc estava muito bom. Lembremos que a Red Bull configurou o carro para a pista molhada, então não tem o que fazer. Hamilton perdeu contato com o Albon. Temos o Albon superando o Hamilton. E houve troca de posição entre a Sauber. A Sauber pediu para eles trocarem as posições, porque o Bortoleto chamou a responsabilidade no rádio. Ó, o Hülkenberg não tá conseguindo atacar ele, então deixa eu tentar. Se ele não consegue, abre espaço para mim. E a Sauber obedeceu, hein? Humildemente, Hülkenberg cedeu a posição para o Bortoleto, que, por sua vez, começou a apertar o ritmo, fazendo a volta mais rápida dele na corrida, e foi para cima do Lawson. E imediatamente após o Hülkenberg ceder a posição, Hülkenberg passou a virar muito lento na pista, muito lento mesmo. Detalhe que o Hülkenberg estava só 4 segundos na frente do Gasly, hein? E estava com os pneus com 9 voltas. E o Norris, por incrível que pareça, ainda estava a 8 segundos do Piastri, mesmo com o pneu duro de 7 voltas, que é um pneu muito mais lento. E só uma observação, lá atrás, o Radiar, que estava com problemas no carro, fez um segundo pit stop e colocou pneus duros novos. Aqui já era fim de corrida para o Radiar. Volta 28. Leclerc, Verstappen e Russell. Verstappen continuava a 2 segundos do Leclerc, Russell 6 segundos do Verstappen, realmente não tinha ritmo para acompanhá-lo, e o Hamilton voltou a se aproximar um pouquinho do Albon. Bortoleto ainda a 1,5 segundos atrás do Liam Lawson, ou seja, mesmo após 6 ou 7 voltas, o Bortoleto não conseguiu pegar DRS do Lawson para fazer um ataque. O Hülkenberg continuava um pouco mais lento, já estava a quase 5 segundos do Bortoleto, e o Gasly mais lento ainda, estava a 6 segundos do Hülkenberg, ou seja, a situação do Hülkenberg estava um tanto quanto tranquila, não é mesmo? E o Tsunoda em 12º colocado, Berman, Antonelli, os três aqui, ó, atacando o Gasly, mas não conseguiam ultrapassar. Volta 34, 10 voltas para o final. Hülkenberg parou no pit stop. Pois é, completou 21 voltas com pneu médio e parou no pit stop, voltando assim para a 15ª colocação. Ele que estava em 10º, hein? Esse pit stop do Hülkenberg gerou um debate, inclusive esse meme aí lá no grupo dos membros do canal. O Hulk era o P10, um P10 tranquilo, aí veio um pit stop inútil, praticamente uma sabotagem, e ele caiu para a 15ª colocação. A estratégia do Hülkenberg não estava ruim. Nessa pista, no pit stop, o piloto perde cerca de 20 segundos, e a Sauber tinha calculado isso, então ele voltou na 15ª colocação, a mais ou menos 15 segundos do Gasly, que tinha usurpado a 10ª colocação dele. Ou seja, em 10 voltas finais, ele tinha que ultrapassar 5 carros e ganhar 15 segundos na pista. Mas para a defesa do Hülkenberg, ele disse depois que ele tomou a decisão de entrar no pit stop, pois o pneu dele estava muito ruim. Por algum motivo, estava degradando demais os pneus e não tinha como continuar, fazendo-o perder muito tempo na pista. Aqui, por exemplo, eu voltei um pouquinho, na volta 32, a última volta válida dele antes de entrar no pit stop. Ainda em 10º colocado, a 7 segundos do Bortoleto, que era muita coisa. Lembrando que o Bortoleto forçou por mais ou menos 10 voltas consecutivas o seu pneu tentando alcançar o Liam Lawson e não conseguiu. Na entrevista após, o Bortoleto disse que seria uma jogada ousada, sabendo que a ARB tem um carro superior ao da Sauber, mas ele tentou. E o Hülkenberg, que também ficou mais ou menos umas 5 ou 6 voltas tentando alcançar o Liam Lawson, não conseguiu, inverteu a posição com o Bortoleto e a partir desse momento passou a economizar pneus, tanto que ficou a 7 segundos atrás do Bortoleto em pouco mais de 10 voltas. Mas olha só, ele estava virando praticamente 1 segundo mais lento que o Gasly, e o Gasly estava a 4 segundos dele, e junto com o Gasly puxando mais 2 pilotos. E aqui faltavam 13 voltas para o final. Então o Hülkenberg, vendo que não teria carro para se defender, uma vez que o DRS estava ativado, então a ultrapassagem seria muito fácil, ele resolveu fazer esse pit stop e voltar com pneus novos, e aí ele que iria caçar todos os pilotos que estavam atacando ele. Será que conseguiu? Confesso para vocês que nas 10 últimas voltas não teve muita coisa interessante nessa corrida. O top 10 não mudou em nada. O único ponto interessante era que o Norris estava forçando para tentar alcançar o Piastri
nas voltas finais e tentar uma ultrapassagem. Então, pelo fato do Norris estar forçando, às vezes, em 2 ou 3 voltas, ele escorregou, travou os pneus, escapou da pista. O Norris estava forçando, então de vez em quando ele errava, mas mesmo assim na volta seguinte ele era muito rápido, então ele terminou a corrida a apenas 3 segundos do Piastri, com um ritmo muito forte nas voltas finais. Já o Piastri teve que fazer milagre para completar 32 voltas com esse pneu médio. Na verdade, todos os pilotos que ficaram na pista com pneu médio tiveram que gerenciar muito seus pneus para terminar bem a corrida. Verstappen em quarto, não conseguiu de fato alcançar o Leclerc, e quando o Verstappen começava a forçar, era o Verstappen que cometia alguns escorregões. Leclerc fez uma pilotagem intocável, muito boa. Russell pilotou de forma sólida, mas não teve ritmo para acompanhar a Red Bull e a Ferrari. O Albon brilhantemente conseguiu superar o Hamilton, pessoal. Hamilton ficou praticamente toda a corrida em pista seca atrás do Albon, com o DRS por várias vezes, mas não conseguia atacar. Brilhante o que o Albon e a Williams fizeram. E é claro, não podemos deixar de reconhecer o brilhantismo do Hamilton. Tudo bem que ele tem um carro muito superior à galera do final do grid, mas ele soube aproveitar essa superioridade e com os pneus intermediários, sem DRS, fez lindas ultrapassagens até em pontos inimagináveis na Fórmula 1 atual. Então parabéns para o Hamilton também, que ficou muito feliz com seu resultado. Leon Lawson representou muito bem a RB, conseguiu administrar muito bem quando estava sob pressão do Hülkenberg e depois sob pressão do Bortoleto. Em nenhum momento deu DRS para esses dois pilotos, ao mesmo tempo que gerenciava o seu pneu e terminou a corrida a 4 segundos na frente do Bortoleto. Gasly em 10º para completar o top 10. E Hülkenberg chegou somente na 12ª colocação, muito próximo do Berman, muito próximo também ali do 10º colocado, que era a posição que ele havia sacrificado na sua estratégia. Tentou, quase conseguiu. E aí, deu para entender o que aconteceu nessa corrida? Comenta aí. Legal, né? Esse ponto de vista mais detalhado. Ah, e não esquece, tem mais alguma outra informação legal sobre a corrida ou o que aconteceu na corrida que você saiba e possa complementar o nosso conteúdo? Fique à vontade para escrever aqui nos comentários. Vai ser um prazer ler a sua participação. Calma que tem mais. Vamos para a telemetria e alguns dados bem interessantes da corrida. Primeiro, ritmo de corrida. O Norris teve um ritmo mais rápido do que o do Piastri. Embora o Piastri tenha vencido a corrida, mas o Norris conseguiu tirar tempo do Piastri ao longo de toda a corrida, mesmo cometendo alguns deslizes, mas ele teve um ritmo de corrida melhor. Leclerc, o terceiro melhor ritmo de corrida, muito próximo do Verstappen, praticamente os mesmos aqui. Mesmos pneus e um ritmo de corrida muito semelhante. Russell um pouco mais atrás, Albon e o Hamilton também. O Hamilton teve uma variação maior do que a do Albon, ou seja, olha só quão boa foi a consistência do Albon e do Russell, né? Impressionante. O Hamilton teve uma variação maior, lembrando que esse ritmo de corrida não considera os pneus intermediários, tá? Então não conta que toda aquela parte que o Hamilton estava atrás do grid. Mas mesmo assim o Hamilton variou um pouco mais, não foi tão consistente quanto o Albon, porque o Hamilton às vezes ficava 3 segundos do Albon. Ele dava uma aliviada para poder talvez resfriar o carro, resfriar os pneus e aí tentava de novo alcançá-lo e ultrapassar, mas nunca conseguia. O Hülkenberg teve um bom ritmo de corrida, entrou aqui no top 10, mas olha o tamanho dessa variação, porque ele imprimiu um ritmo muito rápido, no final da corrida colocou pneu novo, então ele conseguiu ser muito mais rápido que o pessoal, ultrapassando vários carros, ao mesmo tempo que, no meio da corrida, ele andou muito lento com o seu pneu médio desgastado, como eu mostrei para vocês. E o Bortoleto, olha que coisa linda do Bortoleto, pessoal, que corrida plena. Bortoleto disse na entrevista que ele preferiu fazer o café com leite aqui, não querer ser ousado como ele foi lá em Silverstone, acabou colocando o pneu médio em pista seca antes da hora certa e acabou rodando. Aqui ele esperou uma voltinha, esperou alguém entrar antes dele, reconhecer a pista seca, ok, vamos lá então, depois de uma volta, entra, coloca o pneu e continua a corrida. Fez o café com leite, mas foi bem legal, ele mesmo falou isso e deu bom resultado no ano colocado para ele. Lembra que eu falei para vocês que a Red Bull configurou o carro do Max Verstappen para maior downforce, priorizando a corrida em pista molhada, o que não aconteceu? Pois é, olha só, o Verstappen foi o carro que menos teve velocidade máxima, mesmo com o DRS, e muito DRS ele pegou do Leclerc, em muito mesmo, mas mesmo assim com vaca DRS não conseguia ultrapassar o Leclerc. Não tinha velocidade, cara, 325 é muito pouco. E assim finalizamos mais esse vídeo da análise detalhada da corrida do GP da Bélgica 2025. Inscreva-se na telemetria, pois de segunda a sexta-feira eu lanço vídeos no final do dia com as principais informações dos bastidores da Fórmula 1. Essa semana tem corrida de novo, é a Hungria, a última antes das férias. Não vai perder a nossa cobertura dinâmica e interativa, né? Deixa o like no vídeo, inscreva-se e compartilha para os amigos. Um abraço.